As notícias na ERTE, edição de António Feliciano. Um homem morreu na sequência do despiste de um trator, acidente que ocorreu na noite desta segunda-feira, 16 de abril, na localidade de Carcavelos de Cima, concelho de Ourém. Estão por apurar as circunstâncias da ocorrência, sendo que o caso está entregue à Polícia Judiciária de Leiria, adiantou a ERTE, fonte oficial do Comando Distrital de Santarém da GNR. Foram mobilizados bombeiros de Ourém e de Caxarias, assim como a viatura médica de emergência e reanimação de Leiria. Em nota de esclarecimento enviada para a ERTE, Luís Filipe Barreira, bastonário da Ordem dos Enfermeiros, assegurou que a entidade a que preside irá enviar toda a documentação relativa à participação de alegadas práticas de maus tratos e filmagens ilícitas de um enfermeiro do Hospital de Abrantes aos órgãos judicialmente competentes para a aferição de eventual responsabilidade criminal. Está em causa, recorde-se, um escândalo que abalou a Unidade Local de Saúde do Médio Tejo no decurso da última semana, sendo que foram tornadas públicas supostas práticas criminosas de um enfermeiro junto de pacientes especialmente vulneráveis. Atos esses que foram mesmo filmados e que depois chegaram ao conhecimento da administração da ULS Médio Tejo, que já suspendeu o profissional em causa e abriu um processo com vista ao despedimento do acusado. O bastonário adianta ainda que foi recepcionado um ofício meramente declarativo por parte da Unidade Local de Saúde, dando nota dos factos e da abertura do processo disciplinar ao membro em questão, mas sem a junção de qualquer tipo de suporte documental. A Ordem dos Enfermeiros está particularmente atenta e vigilante de todas as situações onde possam ser colocados em causa direitos e a qualidade de prestação de cuidados de saúde a todos os beneficiários dos serviços de enfermagem, em particular dos mais vulneráveis. Rádio ERTE, a primeira a informar. Tal como a ERTE adiantou em tempo oportuno, a Câmara de Tomar adjudicou a uma empresa de Leiria, a Nova Gente Empreitadas, as obras de requalificação da Escola Gualim Pais, sendo que está em causa um investimento na ordem dos 4.500.000 euros, IVA incluído. Refira-se que esta será uma das grandes intervenções projetadas para Tomar durante o ano de 2024, uma obra tida como prioritária face ao estado de degradação daquele estabelecimento de ensino. Mas, como esperado, não foi um ponto consensual, desde logo porque o PSD não está convencido sobre a necessidade de intervir na Escola Gualim Pais. Assim o disse Tiago Carrão, vereador do PSD, que se focou ainda em dúvidas que continuam por esclarecer. Ao longo de todo este processo, e este é mais um passo neste processo, os vereadores do PSD têm manifestado a sua opinião sobre algumas questões de fundo sobre este processo, sobre esta empreitada, sobre este projeto, que, à data de hoje, e no momento em que se preparam para deliberar sobre este compromisso tão significativo, continuam a estar por resolver. A primeira delas é aquela que é logo quase de base para o investimento na área da educação e que foi uma questão que nós sempre fizemos e que nunca ficou esclarecido factualmente, cabalmente, que realmente há a necessidade deste investimento. Nós não temos, pelo menos que nos chegasse informação que nos dissesse temos a necessidade deste investimento nesta escola porque temos a necessidade para alunos. Ou seja, isto é uma questão muito simples, a capacidade instalada é 1.000, temos 1.500 alunos, precisamos de mais capacidade, ou o contrário. Isto é precisamente aquele tipo de coisa que seria e resolvido, ou que seria contextualizado na Carta Educativa, como tantas vezes já aqui falámos. Ou seja, estamos a fazer um investimento de mais de 4 milhões de euros e que, para além da palavra do Sr. Presidente, não temos até hoje algo que comprovasse, que esclarecesse sem qualquer dúvida a necessidade desta obra. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara, disse não ter dúvidas de que o PSD é contra as obras na Gualim Pais, utilizando expressões como teimosias e antipatias pessoais. O autarca justificou a intervenção como necessária e cada vez mais urgente. Nós sabemos, todos sabemos, que os senhores são contra, e aqui não é os senhores, o PSD é contra as obras da Gualim Pais. Sempre foi, e aí de facto não é de agora. Foi manifestando mandato após mandato e também manifestou nas ações que tomou quando estava na governação. Isso foi claro, por exemplo, quando decidiu fazer uma escola nova de raiz, ao invés de fazer o óbvio que era recuperar a existente. A EB23 no Alves Pereira foi feita de raiz, é uma escola nova, feita do zero, independentemente de estar no espaço onde existia uma outra, mas foi feita de raiz e quando o óbvio era reabilitar esta. E todos sabemos, aliás, porque é que aconteceu. Teimosias, antipatias pessoais, todos os que andavam na política na altura e quem é do mundo da educação também sabe isso.
Enfim, aconteceu como aconteceu. Sempre foram contra, continuam a ser contra. Aliás, houve um governo da vossa gestão, leia-se, uma governação PSD que tentou fechar a Gualdim Pais de surpresa no mês de agosto. Eu já o disse várias vezes, volto a dizê-lo, isso aconteceu e foi porque, enfim, não estávamos distraídos, nós e o agrupamento, e conseguimos travar isso, mas tentou fazê-lo. E, portanto, há aqui, de facto, um historial, não sei porquê, não consigo bem perceber porquê, contra a escola Gualdim Pais. Por se tomar, Hugo Cristóvão acusa PSD de estar contra a reabilitação da escola Gualdim Pais, intervenção essa que será adjudicada à empresa de Leiria. Rádio Hertz. Informação. O ICNF não se tem portado bem na questão da Mata Nacional dos Sete Montes. O lamento é de Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, por ocasião da análise à sugestão de protocolo que o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas colocou em cima da mesa, tendo em vista a gestão partilhada do chamado Pulmão Nabantino. Só que até mesmo esse protocolo mereceu reparos de Hugo Cristóvão, que adiantou que o ICNF pretende que o município fique responsável financeiramente por todas as intervenções que se possam fazer na mata e, como forma de compensação, o Instituto terá dito que a Câmara pode pensar em cobrar entradas. Se o trouxe aqui para conhecimento foi essencialmente para partilhar convosco que nós temos dúvidas. Porque não vou estar aqui a discutir os termos do protocolo, a não ser esta questão de base que é isto. O ICNF finalmente diz, sim senhor, nós estamos disponíveis para vos autorizar essa gestão, desde que, duas coisas. Vocês pagam tudo, vocês é que não há um cêntimo por parte do ICNF ou do Estado, portanto tudo o que sejam intervenções é o município de Tomar que assume, mas mesmo assim pedem-nos autorização para tudo. Portanto, o protocolo resume-se a esta ideia e é isto que eu queria partilhar convosco antes de tomarmos uma decisão se aprovamos e assinamos ou não este protocolo, sendo certo, também vos digo que, na minha perspectiva, para já meramente pessoal, posso dizer que mesmo entre os eleitos que estão na governação no dia-a-dia ainda não tivemos esta discussão. Na minha perspectiva pessoal, apesar de tudo, eu prefiro gastar dinheiro do erário público na Mata dos Sete Montes do que noutras questões do Estado Central, onde também nos vão pedindo responsabilidades. Mas, neste caso, acho que sinto-me inclinado para, apesar disso, dizer que sim, até porque sei que esta proposta de base dificilmente se alterará, uma vez que ela já está em execução noutro local. É preciso perceber que nesse outro local, a Câmara, essa Câmara tem outros meios, tem outras capacidades, e a própria capacidade de colocar esse outro local a gerar receitas, eu já o referi, portanto, enfim, posso referir outra vez, que é a Serra de Sintra, é diferente desta, porque depois é-nos dito, bem, mas vocês, se quiserem, podem, por exemplo, pôr as entradas a pagar na mata e, portanto, gerar receitas para pagar. Certo, mas será que queremos fazer isso? Isso é uma outra reflexão. Hugo Cristóvão reforçou que o ICNF não se tem portado bem, desde logo na questão do Jardim Central, afetado com o fungo do bucho, que destruiu o verde emblemático daquele espaço. O autarca disse que tem feito pressão sobre o responsável da entidade, no sentido de haver esclarecimentos sobre o que está em causa, mas o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas continua calado. Mas é verdade que há limites. E eu tenho que dizer que no caso particular da Mata dos Sete Montes, da Mata Nacional dos Sete Montes, o ICNF não se tem portado bem. Eu referi que, nomeadamente na reunião existente em março, mas já houve outras anteriores, outros temas foram abordados, e nomeadamente a questão do jardim, portanto, que está na entrada da mata, e a questão particular do arbusto, enfim, do bucho e da sua doença. Ora, era suposto, e não tem sido por falta de pressão, eu devo dizer que tenho ligado com muita insistência a quem é responsável pela entidade, porque era suposto, aí foi combinado, por exemplo, que o próprio ICNF ia colocar a público, enfim, aquilo que se passa ou não passa, e aquilo que vai ou não vai fazer em relação ao Jardim da Mata. E a verdade é que, passado um mês, continua a não acontecer nada, continuamos a não saber nada, e volto a dizer, não é por falta de insistência. E depois, realmente, às vezes parece que, como aliás tive a oportunidade de o transmitir, mais uma vez, a quem de direito, a entidade que é responsável fica calada
e o município é que tem que aqui assumir tudo como se tivesse alguma parte de responsabilidade. Não tem, a não ser precisamente fazer isso, fazer pressão, mas disponibilizando-se para ajudar no que seja preciso, como já o ano passado fizemos. É preciso lembrar que foi o município que comprou os materiais que foram necessários para a atuação que o SNF fez no jardim, no sentido de tentar combater a doença do arbusto. Mas a verdade é que, portanto, ao fim de um mês de reunião, onde já fomos, enfim, onde tivemos as nossas divergências e toda a pressão que foi feita depois disso, continuamos sem ouvir uma palavra do ICNF. Gestão da Mata dos Sete Montes. Em Tomar, ICNF sugere protocolo em que a Câmara deve pagar todas as intervenções e terá colocado cenário de entradas pagas. A Junta de Aceiceira, Concelho de Tomar, avançou para a requalificação do caminho municipal 542, numa parceria com a Câmara. Trabalho esse que visou a colocação de nova pavimentação naquele traçado, sendo que salta à vista a ecovia que agora liga a sede de freguesia à linha Ceira, percurso que já tem sido utilizado por número significativo de pessoas. Contactado pela ERTS, Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Aceiceira, não escondeu a satisfação com o impacto positivo que a obra está a ter na comunidade, mostrando-se convicto de que a conclusão será uma realidade ainda durante este mês de abril. Esta ecovia liga a sede de freguesia, a Aceiceira, à maior localidade da freguesia e do Concelho de Tomar, que é a linha Ceira. É o caminho municipal 542, serve o centro escolar, o pavilhão multiusos, também o cemitério, e insere-se na nossa planificação, pretendia, portanto o objetivo era qualificar toda a via. Portanto, nós temos a ecovia que liga a linha Ceira até a Aceiceira, a entrada da Aceiceira, que é muito utilizada, já bastante utilizada, por vários caminheiros, por pessoas também de fora, mas regularmente pela população. E nós, ao fazermos esta ecovia, recuperamos também portanto, a pavimentação da própria via. A via teve a colocação da sinalização horizontal, portanto foi pintada, e temos ali um exemplo daquilo que deveria ser, se calhar, todas as nossas vias, mas efetivamente é uma exceção, e tem corrido muito bem, tem sido muito bem aceito pela população, porque efetivamente veio qualificar a via, veio dar um bocadinho de qualidade de vida também às pessoas que a usam com regularidade, e é pena não conseguimos replicá-la em mais sítios, mas sim, era uma ideia no futuro replicá-la em mais sítios. A nossa ecovia ficou a rondar, não chegou aos 100 mil euros. No entanto, estamos a falar aqui de um investimento que agora não me recordo bem do valor, mas de várias centenas de milhares de euros, porque estamos a falar da pavimentação também, do caminho municipal, todo ele foi pavimentado, e estamos a falar também da sinalização horizontal, que é bastante cara. Eu não quero avançar com o número porque não me recordo, não quero estar aqui a cometer um lapso, mas seja como for, já há longos anos, portanto já há 3 anos que nós andamos a fazer este percurso, e só agora estamos a conseguir pintar a ecovia, porque as condições também não o permitiram antes. Este ano tem sido um ano muito chuvoso. E nós pretendemos também colocar alguma sinalização vertical também, que ainda falta. O objetivo é concluir em curto prazo, penso eu que este mês ficará terminado toda aquela requalificação daquele espaço. Por se tomar a ecovia liga a Aceiceira à linha Ceira, Carlos Rodrigues congratula-se com o aumento da qualidade de vida da população. Rádio Hertz, a primeira a informar. A Autoridade de Gestão do Programa Regional do Centro aprovou 7 projetos que representam um investimento de 51 milhões de euros para promover a diversificação económica no Médio Tejo, na sequência do encerramento da central termoelétrica do Pego, em Abrantes. Estes 7 projetos empresariais serão apoiados com 25 milhões de euros do Fundo de Transição Justa, que integra o Programa Regional Centro 2030. Estão em causa investimentos em Abrantes, Entroncamento, Vila Nova da Braquinha e Orém, em setores diversos, a exemplos da metalomecânica, logística, embalagens em papel, cartão, reutilização de plásticos, construção modular e produção de material ferroviário. Estima-se a criação de 210 postos de trabalho, 47 dos quais qualificados. Vila Nova da Braquinha é o território com maior fatia de investimento, num total a rondar os 28 milhões de euros, distribuídos por 3 empresas, como uma nova unidade de produtos cartonados, que deverá abrir durante o mês de maio, para além de uma unidade de fabrico de painéis de vedação e outra de soluções
soluções construtivas para criar o parque edificado do futuro. Em declarações à ERTE, Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, antecipou este conjunto de investimentos e já perspectiva o alargamento da zona industrial situada na Atalaia. E as empresas que vão instalar em Vila Nova da Barquinha provavelmente darão emprego a todas as pessoas da região. Mas, de facto, como disse muito bem, é uma análise de investimento elegível muito significativa. Estamos a falar de 29 milhões de euros, o que para o nosso território, de facto, é muito dinheiro. Neste momento, como sabe, estamos na capacidade limite da nossa zona industrial. Com estes projetos que, de facto, constam aqui, de facto, vamos ter que pensar em fazer o respectivo alargamento da zona industrial. Aliás, consta da própria investimento territorial entregado. O último acordo assinámos a semana passada, na segunda-feira. A semana passada assinámos também a possibilidade de alargamento. É esse projeto que vamos avançar, porque tendo um sentido privilegiado, nomeadamente o cruzamento da A23 com a A13, e em termos económicos é uma aposta deste Executivo e deste mandato, vamos de facto alavancar para que se criem postos de trabalho e se criem riqueza para o território. Esse é o nosso grande objetivo. Orem é outro dos concelhos que integra a lista de investimentos. Está em causa a candidatura aprovada, foi apresentada pela Micronipol, especializada em tratamento de resíduos. Está em causa um montante elegível que ascende aos 5.600.000 euros. Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Orem, em declarações à ERTE, elogia a capacidade da empresa em contribuir para a luta contra a desertificação e fala de uma referência à escala nacional. Um investimento desta dimensão, uma empresa do Conselho de Orem, obviamente, tem sempre reflexos positivos no nosso Conselho. Estamos a falar de uma empresa sediada no norte do Conselho, que é hoje uma referência ao nível de tratamento de resíduos no nosso país, que emprega e cria muitos postos de trabalho numa zona onde cada vez há mais desertificação, por isso também contribui para a fixação de pessoas naquele território. E obviamente que este projeto, pelo aquilo que sei, tem muito a ver com a sustentabilidade, tem muito a ver com a melhoria das condições de trabalho da empresa, e por isso obviamente temos que estar satisfeitos e dar os parabéns à empresa, porque apresentou candidatura, reuniu condições para ser aprovado, foi aprovado no âmbito deste aviso da transição justa que o Médio Tejo, por força do encerramento da central do PIB, teve direito para fazer essa transição para a transição justa, conforme o próprio aviso diz. Fundo de Transição Justa Médio Tejo tem 7 candidaturas aprovadas, representa um investimento de 51 milhões de euros. Concelhos como Abrantes, Entroncamento, Orem e Vila Nova da Barquinha são aqueles que fazem parte deste mapa. Rádio ERTE. Informação. A Polícia de Segurança Pública identificou 3 mulheres de 33, 45 e 54 anos de idade pela prática do crime de furto de produtos alimentares em superfície comercial e hipermercado situados em Alcobaça, Leiria e Nazaré, distrito precisamente de Leiria. Após denúncia do crime, as autoridades montaram um dispositivo no terreno que permitiu interceptar as suspeitas. Depois de algumas diligências de investigação, foi possível mais tarde interceptar as referidas mulheres a circular numa viatura, confirmando a suspeita inicial, na medida em que foram detectados na bagageira e interior do automóvel vários produtos alimentares sem qualquer comprovativo de pagamento. Assim, foram apreendidas 52 embalagens de postas de peixe-salmão, 21 embalagens de presunto e alguns queijos, entre outros produtos. Os bens furtados foram avaliados em cerca de 800 euros e devolvidos ao hipermercado. De referir que o grupo utilizava um carrinho de bebê para dissimular os produtos, que eram tapados com um pano simulando o transporte de um bebê, passando as linhas de caixa para o exterior sem realizar qualquer pagamento. As suspeitas possuem antecedentes criminais por furtos da mesma natureza, bem como por outros crimes. Todas foram constituídas arguidas e sujeitas a termo de identidade e residência, seguindo em liberdade, transitando os factos para inquérito. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Sara Costa. Caras e caros ouvintes, voltemos a fazer Abril. Abril precisa cada vez mais de se fazer cumprir. As nossas gerações precisam que relembremos os tempos sombrios do Estado Novo. Precisam que os recordemos da falta de liberdade de fazer, de ir, de se ser.
Os mais antigos recordam-se bem, porque esses são guardiões da democracia, porque a construíram com as suas mãos e bem se recordam dos sacrifícios, mas especialmente dos direitos, das liberdades e das garantias alcançadas. Hoje, a nossa democracia enfrenta vários perigos. Temos um partido de extrema-direita com 50 assentos na Assembleia da República. Partido esse extremista que defende um retrocesso civilizacional. Estão lá, é certo, porque o povo votou neles. Dizem que o povo é soberano, mas como jovem mulher, não consigo deixar de me questionar. O que levou 1 milhão de portugueses a usar o seu voto para dar força a um partido extremista? Descontentamento? Ou será que se revêem nas promessas vãs que este partido apregoa? Eu quero acreditar que seja pela primeira. Pois não falo só da penalização do aborto, na castração química, o fim da adoção por casais homossexuais, assim como do casamento por estes, com o regresso ao núcleo familiar assente nos ideais do Estado Novo. Ou na lógica de Deus, pátria e família. Falo da mão cheia de nada que este partido apregoa, usando o populismo para enganar as pessoas. Caras e caros amigos, falamos de um retrocesso, falamos do embuste. O 25 de Abril é certo que foi há 50 anos, mas não foi assim há tanto tempo, para que não nos relembremos desses tempos sombrios. A verdade é que hoje vivemos numa sociedade livre, onde a própria mulher lutou para se emancipar e hoje pode sonhar, pensar e ser o que ela quiser, sem estar limitada a um pequeno conjunto de profissões, sem estar destinada ao lar e à maternidade. Todavia, ainda se vão ouvindo uns saudosos, como, por exemplo, os autores daquele livro que o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho apresentou, como o caso de Paulo Otero, que defende que o estatuto da mulher enquanto dona de casa está desvalorizado e considera que o trabalho é diferente entre um homem e uma mulher, desde logo pela maternidade. Este senhor é o mesmo que em 2018 disse que não tinhais medo, porque não é pecado desejar o enterro do 25 de Abril. Meus amigos, eu tenho medo destes saudosos que querem enterrar tudo aquilo que os meus antepassados conquistaram, os meus direitos, as minhas liberdades, as minhas garantias. Sou mulher, tenho 34 anos, nasci e cresci em liberdade. Fui educada por pais que me fizeram respeitar e valorizar a democracia. Frequentei a escola pública e tive a oportunidade e a liberdade para poder prosseguir estudos no que quisesse, sem quaisquer limite ou restrição. Que Abril se continue a cumprir todos os dias do ano, que a nossa Constituição da República Portuguesa continue a preservar a separação de poderes no respeito pela democracia e pelo Estado laico. Assim continuemos. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade! Sara Costa aqui com a sua nota do dia. Rádio Hertz, a primeira a informar. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.